Fala galera, eu não iria voltar ao assunto Michele Bolsonaro e a sua pretensa empresa que ela pretende lançar, chamada Mijoias. Até porque a Michele foi aconselhada pelos seus advogados a não debochar mais abertamente do assunto da investigação sobre a apropriação ou não das joias que deveriam constar apenas do acervo público e foram, vamos dizer assim, absorvidas pelo seu marido, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas no último dia 7 de setembro, ela, num evento religioso, colocou uma fala que tem aparência de verdade, jeito de verdade, até cheiro de verdade. Porém, mais uma vez, ela fez de novo. Ela distorce a narrativa do Evangelho para, então, contar a sua própria narrativa. Vamos rapidamente entender do que eu estou falando. Meu nome é Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente. Eu já convido você a se inscrever aí no canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema, e faça um comentário. É muito legal, muito importante que você faça um comentário, porque o comentário abre portas para o debate. Então vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte: no último dia 7 de setembro, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela chorou num culto e enrolada com uma bandeira, segurando uma bandeira do Brasil, dizendo que, em relação ao inquérito das joias e a todo esse processo que eles estão enfrentando, tudo isso que está acontecendo, inclusive naquele momento ainda, dia 7, havia a possibilidade do Mauro Cid já ter fechado o acordo de delação premiada. Então, Michele, envolta lá na bandeira, num culto lá em Brasília, solta o seguinte: nós estamos sendo perseguidos, é uma injustiça o que nós estamos passando. E aí, ela fala o seguinte, lá no altar da igreja. Eu vou ler aqui para vocês a transcrição da fala dela e depois fazer um comentário. Primeira vez que eu olhei a bandeira do Brasil cair no chão, porque é tão viva, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor nos prometeu, o Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados, mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso tudo em meio a muitas lágrimas, muito choro, muita manifestação emocional em volta do que estava acontecendo. Bom, por que eu disse que tem cheiro de verdade e aparência de verdade? Porque realmente existe um texto nas Escrituras, fala do próprio Jesus sobre a perseguição. Um texto muito forte que está lá em Mateus capítulo 5. Eu vou ler aqui para você. Mateus capítulo 5, logo no início do Sermão do Monte, Jesus fala as bem-aventuranças. Ele fala sobre aquele momento em que nós seríamos mais do que felizes, seríamos bem-aventurados. Lá no versículo 10 de Mateus capítulo 5 está escrito assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição, preste atenção, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo 11 complementa dizendo o seguinte: bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Bem, aqui está a base do que Michele tenta trazer para aquela plateia, e infelizmente a plateia embarca e soltam muitos améns, muito glória a Deus ali no momento que ela está falando. Porém, o texto aqui está dizendo claramente: você sofre perseguição por causa da justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? Quem pode entender qual é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus, Michele Bolsonaro. E aqui volto a dizer, como eu disse no vídeo anterior, onde eu fiz aquela reflexão sobre o deboche da Michele, vídeo aí no card para você dar uma olhada.
Mais uma vez eu te alerto, Michele, você precisa estudar melhor as Escrituras. Pastor da Michele, o pastor lá da Igreja Atitude, o senhor precisa ensinar melhor a Michele, porque esse texto fala que é perseguido por causa da justiça. Não é a justiça dos tribunais, não é a justiça, valha-me Deus, do Código Civil ou da Constituição, é a justiça do reino, é a justiça que Jesus ensinou. E se você quer entender, Michele, qual é essa justiça, vamos para Mateus mesmo, capítulo 25. Olha o que diz lá em Mateus 25, a partir do versículo 34, quando Jesus especifica quem são os bons que ficarão à sua direita, que serão acolhidos no reino do seu Pai. Vou ler do 33. Então ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita ideológica. E ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. E aí ele explica por que essas pessoas elas são acolhidas no reino. Ele diz assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro na terra e vocês me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia e vocês foram me visitar. E aí eles perguntarão: Senhor, quando foi que fizemos isso e tal, tal, tal? E ele explica: quando vocês fizeram a estes pequeninos que estavam sofrendo. Michele, o Jair Messias Bolsonaro, quando nós estávamos na pandemia, ele 2 vezes imitou as pessoas com falta de ar. Ele disse uma vez claramente: estão morrendo pessoas, eu não sou coveiro. E daí? Então, você nunca se posicionou para condenar as falas dele. Depois, você também, enquanto estava lá no palácio, viu o Jair Messias Bolsonaro fazer muita besteira e você participou de algumas delas. Entre elas, por exemplo, uma coisa que eu acho assim, super absurda e medíocre e mesquinha: você catar as moedas do laguinho lá do palácio onde as pessoas jogam moedas. É uma coisa assim muito absurda. Há relatos até de roubo de comida da despensa do Alvorada, lá onde vocês viviam. Então, Michele, esse caso das joias, que você foi aconselhada pelos seus advogados a ficar de boca fechada e não debochar mais, agora te faz chorar. E eu te pergunto, esse choro é por causa da justiça do reino? Não. Esse choro é muito mais medo do que possa acontecer. É muito mais uma percepção de que você pode vir a sofrer muito mais com uma reviravolta desfavorável a você, ao Bolsonaro e à família do Bolsonaro e etc. e as pessoas que estão no entorno. Então, fica muito feio, e aí de novo eu alerto as pessoas que estão à volta de você e que dizem que são seus ensinadores, seus discipuladores, seus mentores espirituais. Façam a Michele estudar melhor as Escrituras. E eu digo para você, você que está ouvindo esse vídeo, você precisa ficar alerta. Você não pode permitir que pessoas, por causa de ideologia política, e aí vai de novo o meu alerta aqui, seja ideologia política à esquerda ou seja ideologia política à direita, não permita que pessoas usem as Escrituras para te manipular, porque isso é uma manipulação. Tem cheiro de verdade, aparência de verdade, mas não é verdade. A justiça, para complementar, vamos lá em 1 Pedro 3,14. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não está envolvido aqui fazer o que é certo. Na verdade, vocês estão sendo, se é que estão sendo perseguidos, vocês não estão sendo perseguidos, vocês estão sendo investigados. E não é porque vocês seguem a Jesus, é porque haviam patrimônios que não deveriam
se tornar patrimônios de vocês. É por isso que vocês estão sendo investigados, é por isso que vocês estão sendo envolvidos no inquérito. Não transforme isso em perseguição religiosa. Não é essa a narrativa, não é esse o motivo. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Então, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pastores que estão em volta dessa família e que ainda defendem as atitudes deles, acordem. As escrituras são muito claras. O evangelho é muito claro. Ele diz aqui que a perseguição é por fazer o que é certo, não por se envolver em coisas ilícitas. E isso é um alerta muito claro, muito forte, e a gente deve acordar para isso. Então fica aí a minha reflexão sobre o choro da Michele, né, no dia 7, sobre todo aquele emocional que ela trouxe ali, envolvendo as pessoas, misturando as palavras, para que não ficasse claro para as pessoas do que exatamente ela estava falando. Um forte abraço para você que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, convide novas pessoas para estarem conosco e vamos continuar na nossa luta de denunciar aquilo que é uso e abuso da fé cristã para meios ideológicos, para lutas ideológicas. Não é para isso que o Evangelho existe. O Evangelho existe para transformar essa sociedade injusta em que nós vivemos. Forte abraço. Eu te aguardo no próximo vídeo.